Olá, amigo concurseiro, chegamos aí apresentando esse aulão ao vivo. Estamos aqui no estúdio, do tutor, e eu vou trazer para vocês a parte da legislação específica do Ministério Público. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Óbvio, eu tenho a parte, que é o Ministério Público, no edital, tá o Ministério Público na Constituição Federal, onde trata dos princípios, as atribuições, as vedações dos membros, as características, os ramos do MPU, que a gente tem que saber: o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, perfeito? Só que aqui, agora, a gente passando do Ministério Público na Constituição, Conselho Nacional do Ministério Público, a gente entra no edital, a Lei 8625. A Lei 8625, que está aqui, ela institui a Lei Orgânica Nacional. O que eu quero dizer com isso? A Constituição, pensando para o Ministério Público, os Ministérios Públicos dos Estados, como a gente tem, vários estados, então, para evitar que cada estado tenha uma característica totalmente diferente, a Constituição falou o quê? Que o Ministério Público dos Estados vai ter uma lei que trata das normas gerais, e aí vai ser uma lei orgânica nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. A gente tem que observar que a Constituição, para criar uma identidade fixa do Ministério Público nos estados, para cada Ministério Público do Estado não sair do padrão, ela vai criar o quê? Uma norma geral. E cada estado vai suplementar essa norma, criando as partes específicas, regulando do seu interesse, do interesse do estado. Mas a regra geral é cada um ter o mesmo perfil, perfeito? Então, isso tem a previsão aonde? No artigo 84, parágrafo 1º. O artigo 84, parágrafo 1º, coloca o seguinte: são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, aí a gente vê várias leis que têm da iniciativa privativa do Presidente da República, sobre previdência, tratando da organização da administração pública, e o inciso 2 disponham que? Disponham sobre a linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Então, a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, e o Ministério Público também da União, essa lei vai ser criada por quem? Pelo Presidente da República. Perfeito. Tanto é que existe a Lei Complementar número 75 de 93, que trata exatamente do Ministério Público da União. Voltando agora, bem como normas gerais, aqui ele já pedindo as normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados. Agora aqui sim que realmente a gente está falando o quê? Da Lei 8625, porque ela institui as normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. E a lei que trata, a Lei 8625, ela trata exatamente sobre as normas gerais de de todos os Ministérios Públicos dos Estados. É como se criasse uma identidade, Cada Ministério Público, olha só, vai ter essa regra aqui. Mas você pode entrar em algo específico dessa regra e aí, claro, com a sua particularidade. Mas a gente tem uma regra padrão para o Ministério Público ter uma identidade fixa, perfeito? Mesmo chegando em outro estado, você tem aquele Ministério Público com a mesma mecânica funcional, beleza, gente? Então essa lei criou exatamente essa regra, perfeito? Então vamos continuar aqui analisando e vendo em comparação com a lei complementar. Agora a lei complementar, que a gente tem que observar, que é a lei complementar 106, ela já é diferente. Ela fala que essa lei complementar, ela trata sobre a parte orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Note-se que há uma diferença aqui.
A Lei 8625, ela trata sobre as normas gerais do Ministério Público do Estado. Ela é uma lei federal de caráter nacional, que abrange todos os entes. Todos os ministérios públicos têm que observar essa lei para criar a sua lei complementar. E a Constituição do Estado coloca exatamente sobre essa lei complementar, lei complementar cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral da República. Iniciativa é facultada. Quando a gente fala em facultatividade, significa que é discricionário a ele o poder de criar o que é? A lei complementar. Ele vai poder, no caso, por meio de não propriamente uma exceção, mas no caso de um paralelismo aqui. A gente vai ter uma atuação de uma pessoa e também a atuação do Procurador-Geral de Justiça, que estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, observadas quanto aos seus membros. A gente vai ver que existem as atribuições de administração, tarefa de administração, por exemplo, resolver sobre o vitaliciamento de um membro, é tarefa administrativa. Remoção de um membro, análise de conflito de competência, é tarefa o quê? Administrativa. Aposentadoria de membro, administrativa. Praticar ato de gestão, tarefas administrativas em gerais. E também temos tarefas de quê? De execução. Tarefas essa de execução que o Ministério Público do Estado vai atuar. Por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça pode propor ação direta de inconstitucionalidade frente às leis estaduais e municipal, frente à Constituição Estadual. Então a gente vê tarefas o quê? De execução. Compete ao Ministério Público o inquérito civil e ação civil pública, o controle externo da atividade policial. Tarefa de quê? Execução. Na verdade, quando a gente fala em tarefas de execução do Ministério Público, a gente tem que observar que é a atividade fim dele. Então a gente vai ver que a atividade fim do Ministério Público é essas tarefas de execução. Então a gente vai ver que o Procurador-Geral de Justiça, ele atua tanto na competência administrativa, analisar o vitaliciamento, confirmação de vitaliciamento de alguém, dar posse, prover os cargos, tarefas administrativas. E também de execução. Compete ao Procurador-Geral de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a atividade fim do Ministério Público não é propriamente executar, isso é do Poder Executivo, mas a tarefa fim do Ministério Público é o quê? E aí, a atuação no regime democrático, de observar as leis, proteger os direitos difusos, os direitos individuais das pessoas indisponíveis. Então a gente observa que o Ministério Público, nessa atuação, ele exerce a atividade de execução. E o artigo 112, aqui também é da Constituição Estadual, não cheguei a colocar aqui, mas você bota aqui, Constituição Estadual. Embora na parte da organização do Ministério Público não está previsto ali Constituição Federal, Constituição Estadual. Ele não colocou, na parte lá do Constitucional, ele botou, analisando a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então não custa nada a gente ver um pouquinho a mais, e se a questão da prova vier cobrando alguma parte disso daqui, tranquilamente a gente viu, beleza? Na verdade, não vou poupar, não vou resumir conteúdo, eu vou, pelo contrário, ampliar o conteúdo o máximo possível, para o quê? Se vier alguma coisa além do que a gente às vezes vê no edital, a gente pensa que o edital está fechado, mas não, de repente a banca está querendo abrir ainda mais o edital, está querendo até mesmo colocar algumas questões que não estão ali exatamente no edital prevendo cada artigo, cada entendimento, Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o artigo 112, parágrafo 1º, fala que são de iniciativa privativa do governador do Estado. Na verdade, a Constituição Estadual, ela copiou lá o que está na Constituição Federal, Porque a gente já viu isso. Aqui, no artigo 84, parágrafo 1º,
fala exatamente sobre o presidente do quem? Da República, com iniciativa. E a Constituição Estadual só tirou o presidente e botou quem? O governador, né? O chefe do executivo. E aí são de iniciativa privativa do governador do estado as leis que, 2 pontos, inciso 2, disponham sobre a linha C, organização, olha aqui, organização do Ministério Público, sem prejuízo da faculdade contida no artigo 172. A gente viu isso daqui. É como se falasse assim, a lei que dispõe sobre a organização do Ministério Público, que é a lei complementar, é de iniciativa o quê? Privativa do governo do Estado. Só que a própria Constituição fala que, sem prejuízo da faculdade contida no artigo 172 desta Constituição, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública. Perfeito? Então a gente toma cuidado com isso. Porque também é privativo aqui, mas há uma facultatividade do Procurador Geral de Justiça. Tranquilo? Maravilha? Nesse conceito, a gente primeiro tem que pegar um embasamento legal, ver, analisar. A gente vai estar aqui analisando a Lei 8625. Primeiramente, a gente tem que analisar a Lei 8625. Primeiro a gente vê a Constituição, depois a Lei da Orgânica Nacional e depois entramos na Lei Complementar e vamos ver aqui algumas diferenças de regramento. O que tem a mais, o que tem a menos em cada lei. Perfeito? Maravilha. Vamos para a próxima aqui. Eu botei esse quadrinho meramente para a gente saber, né, ter um destaque a mais do que está falando cada lei, porque pode ser objeto de questão de prova o conceito da lei. E aí eu botei aqui, né? A Lei 8625 institui a Lei Orgânica Nacional, é a Lei Orgânica Nacional, é uma lei federal, isso daqui é uma lei federal, perfeito? Não é uma lei estadual, é uma lei federal, que cria a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais, ela somente fala sobre normas gerais, para a organização do Ministério Público dos Estados. Ela dá exatamente o quê? Uma orientação básica para o quê? Os Estados regulamentarem cada matéria observando essa lei nacional. E aí o Estado do Rio de Janeiro criou a Lei Complementar número 106, que tratou, regulamenta e disciplina a organização, atribuições e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Maravilha? Então vamos entrar exatamente na Lei 8625. E aí vem aqui, o artigo 1º da Lei 8625, ela trata exatamente sobre o Ministério Público na Constituição Federal. Ela copia, ela fala assim, o Ministério Público é instituição permanente e é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Na verdade, o artigo 1º da Lei 8625, ela bota exatamente o artigo 127 da Constituição. Que o artigo 1º também da Lei Complementar 106 remete a esse artigo 127 da Constituição. Então, todos estão o quê? Iguais. Eu não vou ficar aqui falando exatamente 3 vezes em cada lei. Na Constituição Federal está assim, na Lei Orgânica Nacional, a Lei 8625 está assim também, igual, e a Lei Complementar também está igual que o artigo 1º. Então, quer dizer, eu não preciso falar isso. A gente pula. E vamos para o artigo 2º, que fala que lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, a lei 8625, de 93, vai falar o que é? Lei complementar denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos procuradores gerais de Justiça. É como se ele falasse assim, essa lei complementar, a gente viu que é a Lei Complementar 106. A Lei Complementar 106, cuja iniciativa é facultada aos Procuradores Gerais de Justiça, né? Cada Procurador-Geral de Justiça do seu Estado tem a facultatividade de criar um projeto, né, dessa Lei Complementar dos Estados
estabelecerá no âmbito de cada uma dessas unidades federativas normas específicas de organização. Temos as normas gerais, que é a Lei Orgânica Nacional, e as normas específicas vão estar previstas nessas leis complementares, cuja iniciativa é facultada. Facultada por quê? Porque, em regra, é do governador do Estado. Tanto é que temos a previsão lá na Constituição Estadual, aqui na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Aí tem a previsão de que do governador do Estado, a iniciativa é dele, privativa é dele. Porém, a facultatividade se amplia aos procuradores gerais de justiça. Perfeito. Normas específicas de organização, atribuições e estatuto respectivo ao Ministério Público. Então, existe a lei complementar, que vai ser abrangida para os estados. A iniciativa, temos que tomar cuidado nisso na prova, a iniciativa privativa dessa lei é de quem? É do governador do Estado. Porém, a própria Constituição Estadual e a Lei Orgânica Nacional coloca o conceito de facultatividade. O que eu quero dizer com isso? Se o governador, por exemplo, não criar a lei e nem pensar em criar, o Procurador-Geral de Justiça pode ele criar esse projeto e fazer o quê? Mandar logo para o Poder Legislativo? Pode. Então cria-se uma facultatividade. Observando que aí o parágrafo único fala que a organização, atribuições e o Estatuto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios serão objeto de lei orgânica do Ministério Público da União. Então é como se falasse assim, olha só, o Ministério Público, a gente já viu, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele é mantido por quem? Pela União, porque ele é um ramo da União, né? A gente tem lá o artigo 21 que trata organizar, compete à União, organizar e manter no Distrito Federal, o Ministério Público, a Polícia, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é mantido por quem? Pela União. Então, na verdade, aqui o do Distrito Federal é uma lei complementar da União, que é a iniciativa privativa do Presidente da República e a facultatividade pelo Procurador-Geral da República. Perfeito? Fechamos esse tópico. Toma cuidado com isso na hora da prova. Continuando, o artigo 3º vem falando de competências do Ministério Público. A Lei Orgânica Nacional, ela previu as competências básicas do Ministério Público dos Estados, cada um exercendo, de certa forma, essas competências. Porém, esse rol que está aqui, a gente vai ver que é um rol exemplificativo. Por quê? Porque o artigo 3º fala que ao Ministério Público dos Estados, né, é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente, aí a gente nota a palavra especialmente. O que quer dizer isso? Quando a gente vê a palavra especialmente, dentre outras, né, em regras, então a gente começa a observar que sempre tem um inciso que bota exercer outras competências dela decorrente, colocando exatamente o Ministério Público como atribuições, uma lista exemplificativa. Aqui, esse artigo 3º coloca exatamente o que? Exemplos. Exemplos que pode o Ministério Público do Estado, quando criar sua lei complementar, colocar outras atribuições sem ser aquelas que estão no artigo 3º da Lei 8625? Sim, pode. Tanto é que a gente vai ver que a lei complementar ampliou esse rol. Parágrafo único. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, observadas formalidades legais,
tem eficácia plena e executariedade imediata. As decisões do Ministério Público, como regra, né, elas têm aplicação imediata. Elas não dependem de outra lei para surtir o quê? Efeitos, para ter aplicabilidade. Então, a gente tem aqui a eficácia plena, né? Porque a gente tem eficácia plena, contida e limitada. Aí, quando eu falei eficácia plena, é porque já produz efeitos diretamente, não precisa de lei para depender a sua aplicabilidade, né? Então, ó, executoriedade imediata, aplicabilidade direta, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Perfeito? Tranquilo? E agora a gente vai ver essas competências. Inciso 1º. O inciso 1º fala que, com as competências aqui da lei 8625, o inciso 1º coloca praticar atos próprios de gestão. Aqui é na sua autonomia administrativa. Autonomia administrativa. A competência do Ministério Público de praticar atos próprios de gestão, a gente vai ver que, na verdade, colocam-se exatamente nos outros incisos, que aqui é como regra geral, praticar atos próprios de gestão. Mas aí, praticar atos, inciso 2, praticar atos e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, né? Quanto tempo falta para aposentadoria, quem está em disponibilidade, quem está cedido para outro lugar, para outro órgão. Então, decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo. Que isso é ato próprio de quê? De gestão da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadro próprios. Inciso 3. Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. A gente está falando de quê? De contra-cheque. Teu contra-cheque, quem faz a folha de pagamento é o próprio quê? Ministério Público. Essa atribuição não é pega diretamente do governo do estado. A gente vai ver que não pega. Embora na parte de previdência, quem compete o cuidado, o zelo na parte previdenciária é o Rio Previdência, que já é uma autarquia do estado, né, do Poder Executivo. Porém, dos quadros ativos, quem roda folha de pagamento, de processos demonstrativos, é o próprio Ministério Público. Inciso 4. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Adquirir bens, todo o processo licitatório, contratual do Ministério Público, ele próprio faz. Ele não precisa de ajuda de nenhum outro poder. Isso daqui está vinculado à sua autonomia, o quê? Administrativa. Esses 4 incisos. Perfeito? Maravilha? Vamos lá. Seguindo. Agora a gente vai ver competências importantíssimas do Ministério Público, ligada à sua autonomia. A sua autonomia, na verdade, não apenas administrativa, que a gente vai ver, mas uma autonomia um pouco maior, que é a autonomia funcional do Ministério Público. E o inciso 5, o inciso 6, a gente vai ver que o Ministério Público ele tem a possibilidade de conversa direta ao Poder Legislativo. E aí vamos ver, ó. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros. O próprio Ministério Público ele tem a capacidade de criar um projeto de lei e enviar para onde? Para o Poder Legislativo. Observando que o Poder Legislativo, esse tem a competência de legislar, né? A própria Constituição deu essa competência para ele legislar. Então, o Ministério Público detém a competência de criar projeto de lei. O próprio Ministério Público tem essa competência de criar projeto de lei e enviar diretamente ao Legislativo. Quando for para criar extinção de cargos. Tanto é que existe hoje um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que estão querendo criar em mais 200 e poucos cargos, técnicos, analistas. E se abrir esses cargos aí, se criar, passar na Assembleia Legislativa, ela criar, sancionar, aí mandar para o governador do Estado, né, sancionar ou vetar, a gente vai ver aí que vai criar. Se ele sancionar e promulgar, eu vou falar sobre o processo legislativo, se ele sancionar, promulgar bonitinho essa lei,
poxa, esse concurso aí do Ministério Público aberto vai chamar muito mais gente. Na verdade, o último concurso de 2011 chamou quase 600 pessoas, né? Só para técnico, eu acho. E aí, como vai ter mais 200 vagas sendo criadas, poxa, o Ministério Público vai chamar ainda mais uns 100 e pouco de cara, perfeito? Então, basta estudar aí bastante, ralar mesmo, que vale a pena. Vamos ver aqui. Primeiro, vou jogar aqui uma folhinha em branco. Por quê? A gente tem que tomar cuidado em relação ao processo, ao projeto de lei. Primeiro, projeto de lei. Esse projeto de lei, que a gente vai ver que o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a possibilidade de criar, ele vai ser enviado para o próprio Poder Legislativo. Note-se que sem passar pelo Executivo. O Executivo não participa desse projeto de lei. E eu vou falar para você tomar cuidado, observar com a lei orçamentária, o projeto orçamentário do Ministério Público. Esse que é o problema, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque uma coisa é o Ministério Público ter a competência direta para criar um projeto de lei quando for criação, extinção dos seus cargos, aumento dos vencimentos, né, do subsídio lá dos membros. Mas quando tratar de orçamento, quem detém essa função típica é o Executivo. Então a gente vai ver que o Ministério Público vai entregar o orçamento dele não para o Legislativo, mas sim para o Executivo. Perfeito? Toma cuidado com isso. Em regra geral, o Ministério Público envia suas propostas ao Poder o quê? Legislativo, quando for um projeto de lei. Mas quando for aquele projeto de lei de orçamento, para começar no ano seguinte, o Ministério Público não entrega direto para o Legislativo. Ele vai entregar para quem? Para o Executivo, porque a função típica do Executivo é de analisar todo o orçamento e criar a lei, né? o projeto de lei e mandar para o Poder Legislativo. Então a gente vai ver isso, toma cuidado. Projeto de lei do Ministério Público é enviado para onde? Poder Legislativo, Assembleia Legislativa. E aí, a Assembleia Legislativa manda esse projeto de lei, manda para onde? Para o governador, né? Que pode sancionar ou vetar esse projeto. Mas o problema maior, o que na verdade isso daqui é o conceito básico. Projeto de lei, poder legislativo, né? Vota pelo quórum, maioria relativa ou maioria absoluta da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, e manda depois para o governador sancionar ou vetar. Sanção gerou a promulgação, ele publica, maravilha, 200 cargos vagos, pode chamar Ministério Público. E aí olha que maravilha. Só que o problema é aqui, para criar esse projeto. A gente tem que observar que, vamos ver que o Procurador-Geral de Justiça, ele que entrega os projetos de lei de competência do Ministério Público do Estado. Ele, como Ministério Público do Estado, não apenas como Procurador de Justiça, ele vai entregar esse projeto de lei diretamente ao Poder Legislativo. Ele vai chegar assim e falar assim, gente, toma. Só que antes dele entregar esse projeto de lei, todo prontinho, detalhado, bonitinho, com a criação de cargos, a extinção dos cargos diferentes lá, aumento de vencimento, do subsídio dos membros, ele quando chegar com isso, na verdade já passou todo um trâmite lá dentro do Ministério Público. E esse que é o problema. Você tem que tomar cuidado que o trâmite desse processo legislativo está lá no artigo 10 da Lei Orgânica Nacional, que fala... compete ao Procurador-Geral de Justiça submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e do orçamento anual. Então temos que tomar cuidado. Submeter ao Colégio de Procuradores quando a proposta for criar ou extinguir o quê? Os cargos. Então essa parte aqui, antes de chegar ao Legislativo, o Procurador-Geral de Justiça manda para onde? Para o Colégio de Procuradores. Peraí. Aqui, é aqui. Aqui, tanto dos servidores, tanto dos membros, né? Aqui o inciso 5, ele coloca os vencimentos dos seus membros e o vencimento dos seus
servidores, serviços auxiliares. Ele falou exatamente os dois, né? Propor o Poder Legislativo a criação e extinção de cargos, bem como a fixação e o reajuste de vencimento de seus membros. E aqui propor o Poder Legislativo a criação e extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, técnicos, analistas, bem como a fixação e reajuste dos vencimentos de seus servidores. Toma cuidado. O inciso 5 e o inciso 6, ele trata exatamente da mesma matéria, só que um é para os membros e outro para os servidores. E aí, quem vai submeter, quem vai pegar esse projeto, vai criar, e ele vai enviar para onde? Para o Colégio de Procuradores, lá dentro. O Procurador-Geral de Justiça fala assim, Colégio de Procuradores de Justiça, composto, a gente vai ver, por todos os procuradores de Justiça. E aí eles vão receber esse projeto, aí eles vão analisar as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares de orçamento anual. E aí o colégio vai falar assim, tá, maravilha. Aí vai estar lá no artigo 12, o Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça, competindo-lhe a aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação de cargos e serviços auxiliares. Ele vai pegar, o Colégio de Procuradores vai pegar isso daqui e vai aprovar. E vai entregar para quem? Para o Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça encaminha para onde? Para o próprio Legislativo. Perfeito? Toma cuidado com isso. Então, projeto de criação e extinção de cargos, serviços auxiliares, aumento de vencimento de membros e serviços auxiliares, quem vai fazer? O Procurador-Geral de Justiça. Remete para quem? Submete à apreciação do Colégio de Procuradores. Colégio de Procuradores aprovou, maravilha, entrega de novo para o Procurador-Geral de Justiça, que ele vai entregar diretamente para quem? Para o Poder Legislativo, para criar esse projeto de lei, para ver se eles aprovam lá na Assembleia Legislativa, vai pela votação, quórum, e aí consegue, vai para o governador do estado para ele sancionar ou vetar, beleza? E aí promulga-se e publica-se a lei.